Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Everton e hoje nós vamos falar sobre Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro e estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elord. Aqui temos uma reimaginação da clássica história de Mary Shelley, cheia de subtexto e mensagens importantes para um cristão. Acredite você ou não, pois hoje vamos analisar Frankenstein com um olhar bíblico. Vamos começar então com a parte da crítica. Vamos começar com a sinopse. Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado. E, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto da sua trágica criação. Vamos começar com a análise técnica. Primeiramente, vamos falar sobre a direção. O diretor, como eu falei, é Guillermo del Toro, diretor de vários filmes que você conhece, como, por exemplo, A Forma d'Água, Pinóquio, excelente esse filme, fantástico. Hellboy, acho que o único filme bom do Hellboy. O Labirinto do Fauno, que é belíssimo. O Círculo de Fogo, que também é muito legal. É um bom filme de ação. E se você não viu nenhum desses, com certeza você já assistiu o Blade 2. Sinceramente, até fiquei surpreso em saber que ele é o diretor de Blade 2. Não esperava isso daí, não. E aqui nesse filme, o Del Toro, ele traz aquilo que ele mais gosta de fazer. Então, nesse filme a gente tem romance de mulher com criatura esquisita. Nesse filme a gente tem figura de arcanjo esquisito. E nesse filme a gente também tem o monstro que tem sentimentos. Embora possa soar repetitivo para algumas pessoas, particularmente eu gosto desse lado dele. Eu gosto da forma dele de expressar as ideias malucas da cabeça dele, acho isso bacana. Então, a questão aqui do arcanjo esquisito, eu sempre achei isso daqui muito legal. Quanto à fotografia, é muito boa. As paisagens são ora aconchegantes, ora intimidantes. A ambientação na França e Inglaterra do século XIX também são muito convincentes, também são muito boas. E assim, ele consegue criar uma estética gótica junto com o impressionismo, que eram os movimentos que mais faziam sucesso naquela época. E assim, embora haja muito chroma key no filme, principalmente nessas cenas abertas de paisagem e tudo mais, principalmente nessas cenas, você acaba deixando isso passar por conta da história que envolve você. Então, por fim, Del Toro ele faz um bom trabalho aqui. Ele consegue tirar o melhor que ele tem da sua história, do talento dele como cineasta e também do seu elenco. E por falar em elenco, vamos começar com ele, o homem, a máquina, Oscar Isaac. Oscar Isaac aqui interpreta o louco doutor Victor Frankenstein. E assim, o Oscar, ele entrega um personagem excêntrico, energético, cheio de pensamentos e opiniões fortes e bem formadas. Ele nos convence da autenticidade dos personagens, que ora nos faz torcer por ele, ora faz torcer contra ele. Oscar Isaac ele é talentoso e aqui ele não foge à regra, ele é incrível. Jacob Elord, por outro lado, é uma grata surpresa. É uma grata surpresa. Ele interpreta aqui a criatura do Dr. Frankenstein. Para quem não sabe, Frankenstein é o nome do médico e não o nome da criatura. A criatura se chama criatura. E aqui o ator ele consegue exprimir as ações e os sentimentos da criatura de uma forma delicada, de uma forma cuidadosa. Então você realmente consegue sentir o que o monstro está sentindo aqui. Isso é muito legal. Isso é muito bem feito. Mia Goth, ou Goth, enfim, algo do gênero, ela interpreta a Elizabeth. E ela faz uma Elizabeth com muita autenticidade. Então, ela gosta de coisas muito incomuns, como o fascínio que ela tem por insetos, por exemplo. E isso não é à toa, né? Já que ela sente uma empatia quase que instantânea pelo monstro. Então, o filme já vai colocando na nossa cabeça que ela é uma mulher mais diferente, que ela é uma mulher que gosta de umas coisas mais fora do comum, por exemplo, né? Ela consegue ver beleza e sentir empatia por seres que para a maioria dos humanos são nada. E agora a gente vai para a melhor parte do filme, que é a sua história, que é o seu roteiro. Não é à toa que essa história é um clássico da literatura, mas com a direção do Del Toro e com esse elenco primoroso, não tem como isso aqui dar errado e realmente não deu errado. Você já é envolvido pela história já na primeira cena. O Dr. Victor é encontrado quase morto em uma geleira na Noruega por um navio com militares dinamarqueses. Logo após, o monstro chega procurando por Victor, que é ajudado por esses militares.
Enquanto o monstro vai derrotando um a um dos marinheiros, um deles consegue afastar a criatura, dando tempo do Dr. Victor Frankenstein começar a contar a sua história. E eu gosto muito desse tipo de história, porque você fica instigado a saber como e por que o início aconteceu daquele jeito. Isso é muito legal. Isso aqui, só isso daqui já me prende já até o final do filme, fácil. Então, você fica envolvido. Os dilemas paternos aqui são bem explorados, os traumas familiares que são passados de pais para filhos, que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, a grande lição do filme, vamos dizer assim, é que o monstro não necessariamente é alguém fétido, com cicatrizes e, aqui no caso, partes de diversos humanos, né? Às vezes o monstro é aquele que é egoísta. Mexe com a vida dos outros só para conseguir o que quer. Às vezes esse cara aqui que é o verdadeiro monstro. Mas vamos lá, vamos para nossa análise bíblica desse filme. Eu quero abordar nesse filme a temática do trauma familiar. O pai do Victor era um médico muito famoso, porém muito rigoroso com ele, que castigava o Victor com severidade a cada vez que ele errasse alguma coisa nas aulas de medicina, mesmo embora ele fosse apenas uma criança. Com o tempo, isso criou uma raiva no Victor que fez com que ele odiasse o pai e o irmão, que sempre foi o favorito do pai dele. Porém, quando o pai morreu, Victor sentiu alívio ao invés de sentir um pesar. Muitos anos depois, quando Victor consegue finalmente dar vida ao seu monstro, ele é visto como um pai para essa criatura que ele cria. Porém, ao invés de aprender com os erros cometidos por seu pai, ele começa a agir igual a ele. E essa relação entre pais e filhos é péssima. Veja, eu já falei sobre a importância dos pais e da família aqui no canal. É responsabilidade dos pais passarem o conhecimento, a fé e os valores aos seus filhos. Porém, ao invés de fazer isso, eles passam apenas asco da fé e ira, fazendo com que o seu trabalho aqui seja muito mal feito. Essa é a verdade. E assim, alguém pode dizer, Everton, mas é bíblico, né? Você tem que corrigir seu filho, tem que usar ali a vara para corrigir o filho. Legal, beleza, isso é verdade. Mas o que está escrito na Bíblia também? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso está escrito, foi Paulo que escreveu. Vocês entendem? Então, assim, não é só, meu pai sempre me bateu, tô aqui, tô vivo, não sei o quê. Calma lá, meu patrão, calma lá. Não é bem assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. Você tem que corrigir seu filho na vara, ok. Só que muitos pais, eles provocam a ira nos filhos. Eles provocam os filhos, eles ficam irritando os filhos continuamente. E isso aqui é o problema. Vocês entendem isso? Muitos pais, eles erram na criação de seus filhos com um medo excessivo de que os filhos se percam, mas acabam perdendo os filhos justamente por causa disso, dessa pressão severa. Quando eu assisti o filme, eu lembrei do meu próprio pai. Ele era muitas das vezes rude, severo e me punia por qualquer motivo, por qualquer erro. E durante muito tempo eu tive uma relação muito ruim com meu pai, pouco sadia. Durante uma época da minha adolescência eu basicamente odiava ele. E assim, além disso daí ser algo péssimo pra mim, isso também era pecado. Porém, ao contrário do Victor, eu sempre tive muito claro na minha mente o tipo de pai que eu gostaria de ser. Então, eu seria o completo oposto do que o meu pai foi, porque eu sei o resultado que isso daqui causa na criança. Eu sei disso. Então, eu olhei para filmes, livros, pessoas que eu conhecia e principalmente eu olhei para a Bíblia, eu olhei para Jesus. Aqui eu coloquei até uma das minhas referências, que foi o Rock, uma das referências como um homem mesmo. Eu gosto da inocência e da forma como o Rock vê o mundo e como ele lida com as coisas e com as pessoas. E esse livro aqui também, do Piangers, Papai é Pop, que também mudou um pouquinho a minha visão, a minha cabeça sobre como lidar com as crianças e tudo mais. Então, assim, quando eu olhei para a Bíblia e olhei para Jesus, eu encontrei em Jesus um modelo que eu gostaria de seguir, não apenas como pai, mas também como homem. Hoje eu tenho filhos e eu sempre olho para o passado para aprender o que fazer e o que não fazer. Eu olho hoje para o meu pai 20 anos atrás e me espelho naquilo que eu não devo fazer. Hoje eu sou paciente, amoroso, conciliador, protetor, corretivo, porque também é preciso, mas eu também sou presente e acolhedor. Gente, não é fácil, tá? Mas como homem, esse é o meu dever. Como pai, esse é o meu dever. Tá, Everton, mas e aí, você recomenda o filme? O filme ele traz muitas alegorias,
Eu falei aqui sobre o lado do relacionamento paterno, mas nem falei sobre a questão do perdão, por exemplo, que é um tema muito importante que o filme ele trata também de uma forma muito bonita que me agradou bastante também. Principalmente se você já assistiu, você viu o que acontece no final, também achei muito legal, muito bonito. Então eu recomendo sim, com certeza vale a pena seu tempo, vale a pena a sua hora. Tem uma cena ou outra ali que eu acho que é muito desnecessária, como eu falei no vídeo anterior, mas eu recomendo o filme sim. Comigo o filme tem uma nota 8,5 de 10. Certo, pessoal? Então, você já sabe já, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, comenta aqui a sua opinião sobre o vídeo, sobre o filme e também comenta aqui qual outro filme você quer que eu analise por aqui. Antes de ir, clica desse lado aqui para você assistir a minha análise de O Agente Secreto, ou O Agente Chato, Monótono, Cansado, ou você clica desse outro lado aqui para assistir a minha análise sobre o querido Fred Krueger da Shopee, minha análise sobre o Telefone Preto 2, certo? Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até já. Tchau!